Eu sou Martin Cury, eu nasci em Munique, na Alemanha. Eu me formei em Serviço Social na Universidade de Nuremberg. Depois fiz um mestrado em Sociologia na Universidade de Hagen, também na Alemanha. E finalmente meu doutorado em Antropologia pela UF. Atualmente trabalho como pós-doutorando no Departamento de Antropologia na UF. E aí eu entrei na Faculdade de Serviço Social em Nuremberg e chegou a hora inclusive de decidir para onde ia. O que nesse caso aconteceu foi que o estudo de serviço social na Alemanha exige um ano de estágio. E quando eu tinha de escolher esse estágio, eu descobri que existe um serviço social para torcedores de futebol na Alemanha. Uma proposta preventiva contra fenômenos de violência em torno de jogos de futebol, um atendimento a adolescentes, entendendo que adolescentes precisam alguma atenção maior, mais ofertas do Estado para falar com eles. E aí eu consegui uma vaga de estágio na cidade de Karlsruhe, no projeto para torcedores de lá, e trabalhei lá um meio ano. E a partir daí eu gostava disso. Dessa maneira eu podia conectar uma formação profissional com o interesse particular que eu tinha, que eu continuo tendo. E a partir daí isso virou minha monografia. Sendo que eu, depois desse estágio, eu resolvi tirar um semestre para fazer uma viagem de mochileiro. Eu escolhi a América do Sul. Por quê? Porque eu já estava aprendendo português, então era uma oportunidade de melhorar meu português. E porque eu quis ver o futebol na América do Sul. Então, cheguei no Brasil, depois visitei outros países como Argentina, Peru, etc. Sempre fui ver futebol, ver um pouco como são as coisas por aqui. E aí, no final do estudo, quando era para escolher o tema da monografia, eu encontrei uma orientadora que eu fiz a proposta de escrever minha monografia sobre torcidas organizadas no Rio de Janeiro. E ela concordou com isso. Essa monografia, também minha avaliação, na verdade eu gosto dessa monografia, e aconteceu algo, não sei, quase inconsciente. Um amigo meu me deu um livro de metodologia de etnografia. Ou seja, um antropólogo austríaco foi o autor desse livro, que eu não conhecia. Eu li esse livro e percebi que isso é a forma como eu quero pesquisar, como eu quero fazer essa monografia. Por isso eu diria que minha monografia, apesar que eu não estava estudando antropologia, já era uma monografia que pode ser declarada uma etnografia sobre torcedores de futebol. Por isso eu não tinha muita preparação para aquilo, mas eu acho que o produto final ficou bastante bonito. Mas aí tem aquele problema de você acha, tem de ser mais teórico, você precisa generalizar, né? Então, em seguida, eu decidi de fazer um mestrado em Sociologia, para ser mais teórico, que a meu ver foi um fracasso. Isso não deu certo. Continuei na área de querer pesquisar torcedores de futebol e pessoalmente não gosto da minha dissertação de mestrado. Realmente, hoje em dia, isso me parece bastante lógico, que você precisa fazer seu campo, precisa pesquisar, levantar os dados e em seguida você vê qual é a teoria se aplica. Eu acho no mestrado eu me atrapalhei. E de certa maneira você aprende com isso, né? Nunca mais vou fazer esse erro.
Tanto que nessa época já morava no Brasil, e aí eu percebi que na UF tem uma professora que é a Simone Larraud Guedes, que se interessa por futebol. Fui falar com ela me aceitou como orientando no doutorado e eu fui fazer uma tese de doutorado em antropologia na UF. E aí eu quis mudar um pouco o tema. Como eu comecei o doutorado em 2007, então eu vi a Copa do Mundo de 2006 na Alemanha e percebi que tem um movimento de mudança dos estádios, né? Foram construídos todos os novos estádios na Alemanha. Então, como já era previsível de ter uma Copa do Mundo no Brasil, eu suspeitava que ia ter o mesmo movimento, né? Uma construção de 12 novos estádios. Então, achei isso interessante como temática para a minha tese, né? Como vai ser percebido essa mudança, quem quer os novos estádios, como os torcedores reagem a isso. E como teve os Jogos Pan-Americanos em 2007 no Rio de Janeiro, já teve um estádio novo, o Engenhão. Então, esse é o motivo porque eu escrevi minha tese de doutorado sobre o Engenhão, sobre a ideia desse estádio, por que foi construído e como em seguida os torcedores do Botafogo usaram esse estádio e os discursos deles sobre esse estádio. Eu também, assim, eu gosto da minha tese, acho, né, enfim, uma tese em antropologia, e a partir deste então me entendo como antropólogo. Eu acho que isso é uma boa metodologia para pesquisar e continuei a carreira nesse sentido, né? Fiz um pós-doutorado no Museu Nacional, depois fui 2 anos professor visitante na UERJ em São Gonçalo. E finalmente agora voltei para a UF, para um pós-doutorado na UF. E agora minha preocupação é normalmente os mega-eventos esportivos, né? Isso, a meu ver, é a continuação das preocupações no doutorado. E mais ou menos lógico, como teve uma Copa do Mundo e Jogos Olímpicos no Brasil. Ok, então, no doutorado eu pesquisei o Engenhão, que me interessou como uma nova construção. E na verdade tem um outro elemento que eu considero bastante importante. Até esse momento, assim, é bastante comum estudar torcedores, só que sempre o foco foram torcidas organizadas, da forma como eu também estudei torcidas organizadas. Por quê? Porque você precisa recortar de alguma maneira o grupo que você quer pesquisar, e aí uma torcida organizada aparece como pré-recortada, né? Ela tem uma sede, algum presidente, os integrantes sabem quem pertence a esse grupo, etc. Tem muito mais pessoas durante um jogo de futebol no estádio. Na verdade, a maioria, muitas vezes, não é organizado em uma torcida organizada. Então, de certa maneira, me interessou também um caminho como pesquisar os torcedores em geral presentes num jogo. E aí eu achei na época, eu acho que é acertado, que o estádio em si é um caminho para fazer isso. Porque se você pensa sobre a arquitetura do estádio, você percebe que tem setores, você pode descrever esses setores. Eu podia, por exemplo, falar com o arquiteto do estádio, qual foi a ideia dele, e caracterizar, né, o que foi novo, as principais mudanças, e, por exemplo, o que a geral acabou, o Engenhão não teve mais geral naquela época. Agora descobri que hoje em dia já tem uma área sem cadeiras, que já pode ser considerado uma geral. Então isso certamente é um elemento bastante importante. E o Engenhão tem uma outra coisa que é dessa decisão de colocar esse estádio no meio de um bairro de moradia na zona norte.
que, aliás, em comparação com outras construções de estádios também em outros países, digamos, e contra o fluxo, vamos dizer, né? Enquanto nos Estados Unidos, na Alemanha também, tem uma tendência de construir novos estádios fora da cidade para não incomodar os moradores, esse estádio foi colocado no meio de um bairro de moradia e, portanto, é um pouco também um exemplo atípico, de certas maneiras. Então, eu peguei sempre algumas pessoas dos diversos setores para fazer entrevistas e percebi que tem pessoas que, na verdade, gostaram do Engenhão. Normalmente as pessoas em setores mais caros que falaram é ótimo porque eu posso me sentar, eu tenho um estacionamento dentro do estádio, é um aumento de conforto, é exatamente isso que eu preciso. E ao contrário, tem principalmente os integrantes das torcidas organizadas ou pessoas próximas a eles que reclamaram, que falaram que para nós esse estádio é muito ruim. Porque é difícil ficar em pé, eu quero cantar, eu quero dançar, e isso complicou muito. Esses são torcedores que eu chamei de torcedores emocionais. Eles, na verdade, rejeitaram o Engenhão, também reclamaram que a acústica é muito ruim lá. Ou seja, nós não podemos dizer que o estádio... Esse aqui morreu, peraí. Pode continuar. Desculpa, então, eu chamei esses torcedores de torcedores emocionais que querem a festa, que querem dançar, cantar, etc. E para eles o Engenhão é muito ruim. Ou seja, não podemos dizer que o estádio é bom ou ruim para todo mundo. Não depende muito quem está falando. E tem, inclusive, como tem essa característica do Engenhão de estar na Zona Norte, né, que é um lugar que significa algo no mapa da cidade do Rio de Janeiro, né, que é considerado uma área mais pobre. Então, o que aconteceu é que muitas vezes as pessoas que pagam o ingresso mais caro falaram, em princípio eu gosto desse estádio, mas eu não gosto do lugar. Para mim é muito longe. Eu cheguei a falar com torcedores do Botafogo que falaram, não, o Caio Martins fica mais próximo ao meu bairro do que o Engenho de dentro. Que, assim, geograficamente não é verdade, na verdade é uma barreira social. Então, a partir desse, o que eu descobri, o que eu acho importante, são esses tipos de torcedores, torcedores que querem ter um conforto e poder ver o jogo, e outros que querem ter a festa, e que isso é o principal, que a boa visão ao campo não é tão importante. Portanto, essas pessoas, na verdade, precisariam estádios diferentes. E que aqueles que procuram a emoção são torcedores que estão sendo excluídos pelos novos estádios, que isso acontece, né? Eu acho que é mais ou menos isso sobre minha tese. A partir da minha tese de doutorado, que já foi inspirada pela vinda dos mega eventos esportivos ao Brasil, eu decidi de continuar nessa pesquisa, de me dedicar a mega eventos esportivos, né? Aí eu encontrei como orientador o José Sérgio Leite Lopes no Museu Nacional para um pós-doutorado, e continuei isso depois também, não se para uma pesquisa, né? Quando eu trabalhei na UERJ. E que, claro, no primeiro momento foi a Copa do Mundo de 2014. Aliás, eu comecei esse pós-doutorado em 2013 e consegui, inclusive, na época ainda teve mais dinheiro, né? Nas bolsas. Teve uma taxa de bancada que financiou viagem durante a Copa das Confederações para várias cidades para ver jogos lá. E acho que todo mundo lembra
que essa Copa das Confederações foi bastante interessante, né? Teve as chamadas jornadas de junho, grandes manifestações, então claro que minha ideia foi o que significa essa Copa do Mundo e mais tarde esses Jogos Olímpicos para o Brasil. Essa, em princípio, foi minha pergunta. Mas aí começam manifestações e claro que eu preciso me concentrar nessas manifestações e andei com várias manifestações, tentei de documentar isso e escrevi vários artigos. E aí tem também, teve no Brasil uma grande discussão sobre o legado, ou seja, uma demanda pública de tentar documentar o que o Brasil pode ganhar a longo prazo com esses mega-eventos. O que eu acho está ligado a essas manifestações, né? De certa maneira, os manifestantes queriam que fica algo para o Brasil. Então, isso foi a principal temática e onde eu entro na teoria brasileira de antropologia de esporte, que vê principalmente as Copas do Mundo de futebol masculino como um grande ritual nacional onde os brasileiros tematizam questões de interesse social da sociedade brasileira. Eu acho que é absolutamente isso que aconteceu na Copa das Confederações. Enquanto antigamente em 50 se discutia a questão do racismo, em 82 a questão da redemocratização, em 98 a chamada ameaça do mercado, ou seja, os jogadores estão sendo comprados para jogar em outros países. Em 2013 se exigiu em manifestações melhor transporte, educação e saúde. Ou seja, mais uma discussão de questões internas do Brasil. E depois, sempre um pouco um problema, como eu interpreto as coisas que acontecem, como eu interpreto os jogos, né? Em 2014 acontece, a meu ver, como principal acontecimento a semifinal entre a Alemanha e o Brasil, que termina 7-1, que vira uma frase feita, um meme, o 7-1 de todo dia. A meu ver, o que talvez muda um pouco é que os brasileiros tiveram mais jocosidade, podiam brincar mais com esse 7-1 do que as falas que eu vi anteriormente sobre as outras derrotas de 98, 82 e 50. É menos sério. Mas também podemos observar como o 7-1 virou um ditado para situações ruins. Ou seja, se desejou melhor educação, transporte e saúde, e na verdade isso não aconteceu. Ao contrário, em seguida, o Brasil entrou, na verdade, em uma crise imensa, uma crise política, ética, social, econômica, em várias áreas que deixaram esses desejos de 2013 muito longe. Não há mais melhoria em transporte, educação, saúde. Ao contrário, tem medidas que limitam o investimento nessas áreas, inclusive pelo governo que entrou em 2016 sem ser eleito, né? Então, o que nós podemos observar é como se conecta resultados da seleção brasileira de futebol com a situação política, social e econômica do país. Novamente aconteceu isso. Jogos Olímpicos eu percebi como um pouco mais, assim, os dois eventos são complexos, acontece muita coisa, né? Acontecem os jogos, acontecem os torcedores. É interessante também como os governos dos países que participam desenvolvem ações. Aconteceram manifestações, então isso numa Copa do Mundo já é difícil. Nos Jogos Olímpicos eu percebi como ainda mais complexo, porque nós temos não sei quantas modalidades de esporte, cada uma com outras regras, com outro público,
outros países que se interessam por cada esporte. Assim, como você vai pesquisar isso, né? Você vai ter que recortar alguma coisa, mas ao mesmo tempo é difícil. Então, o que eu fiz? Eu peguei sites, perfis no Facebook de instituições envolvidas nos Jogos Olímpicos e fui ver os comentários. Porque as postagens, por exemplo, do Comitê Olímpico, são meio óbvias, né? Eles vão promover os próprios atletas. Agora, no Facebook, o interessante é que as pessoas podem deixar comentários. E comentários são interessantes. A partir daí, eu percebo quais os temas, novamente, né, da vida em geral, os espectadores, os torcedores desses esportes conectam com os Jogos Olímpicos. E aí tem algumas discussões bastante interessantes, né, com muita força. Com a medalha de ouro da Rafaela Silva, vem à tona uma discussão sobre racismo. Na ginástica também teve essa discussão sobre racismo. No futebol, é interessante, os dois torneios de futebol feminino e masculino acontecem mais ou menos paralelo, e aí começou uma discussão se as mulheres representam melhor o Brasil do que os homens. Teve também uma discussão sobre o posicionamento do Brasil perante outros países. Isso fica bastante claro nas vaias contra o atleta francês no salto com vara, ou seja, Brasil, França. Aquele episódio do americano que finge um assalto, aí foi Brasil, Estados Unidos. No torneio masculino de futebol, teve uma final Brasil-Alemanha, então voltou a discussão, será que tem um segundo 7-1? Teve um breve episódio de violência de torcedores entre brasileiros e argentinos, ou seja, foi sempre Brasil e Alemanha, Brasil e França, Brasil e Estados Unidos, Brasil e Argentina, que são países que têm um simbolismo para os brasileiros. E finalmente teve uma discussão sobre a situação política, que foi principalmente que algumas pessoas tentaram fixar faixas escrito fora tema nos estádios, que num primeiro momento foram impedir a fazer isso. Eles foram retirados, aí começou uma discussão até que ponto vale a liberdade de expressão, né? E em seguida foi permitido, as pessoas podiam colocar, e eu tive a impressão que inclusive essa discussão diminuiu a partir daí, ela foi resolvida, mas isso foi também um dos assuntos. Eu me dediquei um pouco mais à discussão dos torneios de futebol, e portanto essa é o que eu chamei de guerra dos sexos, né? Até que ponto mulheres podem representar o Brasil melhor do que homens, onde eu senti, inclusive, eu não diria todos os homens, mas alguns homens deixaram comentários extremamente agressivos. Assim, a Marta nunca vai poder representar o Brasil, ou seja, uma ameaça para os homens. Achei isso bastante interessante, e mostra também como, né, se você vê isso, nós temos em princípio os Jogos Olímpicos, um evento poliesportivo, onde um monte de outros esportes poderiam se tornar importantes, e novamente tem uma discussão imensa sobre quem representa a nação nos torneios de futebol, onde parece ser importante defender a primacia masculina, pelo menos para algumas pessoas, e ao mesmo tempo vi também comentários de mulheres que provocaram nesse sentido. Escrevendo, olha só, as meninas jogam melhor, mesmo depois da derrota nos últimos jogos, estava escrito, ok, as meninas perderam, mas nunca de 7-1. Então, nós podemos inclusive perceber que alguns discursos, eles se repetem, reaparecem nesses eventos. O que significa também que, né, até esse momento a literatura brasileira sobre esporte se concentrou em futebol e Copas do Mundo de futebol, onde tem exatamente isso. Nas Copas do Mundo os brasileiros tematizam
questões sociais importantes. Mas, a meu ver, a mesma coisa aconteceu nesses Jogos Olímpicos. O que a diferença é, enquanto boa parte da população brasileira lembra, inclusive, da final de 50 e que isso foi um trauma, enquanto eu acho que os Jogos Olímpicos vão ser esquecidos com bastante rapidez. O que é bem típico que acontece é que as pessoas se interessam por algo já, não sei, na sua infância, na sua adolescência, e gostam desse objeto muito, e aí durante o estudo resolvem escolher esse assunto como o assunto a ser pesquisado para uma monografia, etc. E foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu, ainda na escola, aquela coisa, né, na Baviera, nos anos 80, o que falam os meninos na escola? Falam sobre o futebol, e o time predominante é o Bayern de Munique. Então me tornei torcedor do Bayern de Munique. Talvez o assunto predominante, o que eu mais gostava.